Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos ver um texto que está no livro de Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 20. Por isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem. Tiago diz assim: Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chame os líderes da igreja para orar por você e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los, e se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu nenhuma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Olhe o conselho que Tiago, que foi apóstolo, não foi apóstolo, né? Tiago foi irmão de Jesus e foi pastor da igreja em Jerusalém, e ele começa falando sobre oração. Vocês estão sofrendo? Ore. A oração tem esse poder. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos, a mão de Deus se estende e a dor passa. Está alguém sofrendo? Ore. Sentem-se bem, comece a cantar. Nada melhor do que louvar ao Senhor, do que cantar. Quando estamos felizes, a música é excelente para a gente. Agora, se alguém estiver doente, chame os líderes da igreja. E é interessante vermos isso, né? Os líderes da igreja, Deus nos escolheu, a nós líderes da igreja, para isso, para orar e para interceder pelo povo, para pedir pelo povo. Eu sempre digo isso, né? Quando alguém pede para orar por enfermos, eu sempre oro. Eu sei que Deus não cura todas as pessoas, porque eu não sei quem Ele vai curar. Como eu não sei quem Ele vai curar, eu oro por todos, crendo que Deus vai curar. Mas a vontade dele é soberana. E Tiago faz questão de dizer que essa oração deve ser confiante, deve ser com fé. E mais, quando oramos pela pessoa, a oração tem o poder de curar o corpo, mas também de perdoar os pecados. Tiago diz que quando oramos por alguém enfermo, a cura acontece por dentro e por fora. Acontece a cura física e acontece também por dentro. Mas Tiago diz mais, ele disse que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A Igreja Católica, lá na Idade Média, eles instituíram a confissão auricular feita única e exclusivamente ao sacerdote. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ou seja, nós precisamos ter pessoas a quem amamos e pessoas que também nos amam, pessoas em quem confiamos, as quais nós possamos abrir o nosso coração. Esse abrir o coração, esse confessar os pecados uns aos outros, ele tem um poder terapêutico muito grande. Porque quando você confessa os seus pecados, antes de cometê-los novamente, você se lembra que você contou com alguém, que aquela pessoa também está orando por você. E assim você não volta àquelas velhas práticas. Por isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Quando nós confessamos e oramos uns pelos outros, nós podemos viver juntos, integrados e curados. E olha, tem algo que é fundamental. A oração de uma pessoa justificada, a outra versão diz a oração de um justo. Ou seja, quem são os justos? Nós somos justificados pela graça do Senhor Jesus. É Jesus quem nos justifica. E todos nós temos o dever de orar uns pelos outros. Não existe aquela história de não, eu vou atrás do irmão fulano porque a oração dele é poderosa, vou atrás do irmão fulano porque a oração dele é forte. Olha, forte não é quem ora. Forte é o Deus que responde. Por esse motivo, ore.
Está alguém enfermo? Ore. Não chame ninguém para orar, não. Ore você, exerça o seu ministério, exerça a sua vocação. Se você é cristão, se você é salvo pela graça do Senhor Jesus, você tem o dever de interceder pela vida dos outros. E é isso que nós devemos fazer. E Tiago ainda cita um exemplo. Ele diz que Elias era um homem como nós, cheio de fraquezas, um homem que era muito forte às vezes e que outras vezes era frágil, um homem que foi capaz de enfrentar e matar 450 profetas de Baal, mas foi capaz de fugir diante de uma ameaça da rainha Jezabel. Nós também somos assim. E Elias orou e Deus respondeu. Muitas vezes nós achamos que o poder está em quem ora. Esquece isso. O poder está no Deus que responde. Não existem pessoas que vão orar e Deus vai responder. Deus responde às orações que Ele sabe que Ele deve responder. Por isso, ore. Você é cristão? Ore. Elias orou 3 anos sem chover. Orou e choveu. Por isso devemos orar. E Tiago ainda continua dizendo que quando alguém se desviar, não delete ele. Nós temos a mania de afastar as pessoas, né? A pior coisa que tem para alguém é se desviar da igreja, porque os membros da igreja se afastam dele e não querem mais papo com ele. Tiago diz que nós devemos orar por ele, ter interesse por ele e amá-lo muito mais, porque se ele se arrepender, nós tiramos uma vida da destruição. Por isso, ore, confesse os seus pecados e ore, porque muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.